É possível que nosso anjo protetor consiga visualizar uma situação de perigo que iremos passar e tentar, hora antes, nos avisar? Caso não consiga nos intuir, ele pode atuar no momento do perigo e nos livrando? Agradeço se puder responder. Passei por uma situação muito delicada essa semana no Rio, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas preciso entender mais os sinais. Olha, os mentores podem, mas a pergunta é: vão fazer? É interessante fazer? Porque espírito não é escudo. O espírito benfeitor não é escudo, assim, não, olha, o fulano vai reencarnar e você vai proteger de tudo, tudo que vier contra ele. Não, porque tem experiência e tem que passar. Existem experiências que os mentores, eles estão próximos de nós para nos fortalecer do ponto de vista moral, para que a gente passe por esse sofrimento sem que a gente se desespere. Mas eles vão, não, o caminho é esse. Então vai ter uma doença, uma perda familiar, uma falência da empresa, uma circunstância que a vida vai ter, que está no nosso planejamento espiritual e que é necessário para o nosso crescimento. Então, o mentor, ele não enxerga a nossa vida do jeito que a gente enxerga. E aí é preciso fazer uma diferença entre espírito mentor e espírito familiar. O espírito mentor nos vê como espírito e não como pessoa. O familiar nos vê como pessoa. O espírito mentor quer o nosso bem e o espírito familiar nos quer bem. Mas ao nos querer bem, nem sempre quer o nosso bem. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você tem um espírito familiar que diz assim: meu filho, você tem que largar dessa mulher que perturba a sua vida. Largue dela. Um espírito familiar. Desesperado porque vê o lar em dificuldades. Meu filho está sofrendo muito na mão dessa mulher, ele tem que separar dela. Espírito familiar. Ele quer o nosso bem, mas de repente não tem uma visão maior da vida. E o espírito mentor diz: puxa vida, meu protegido está saindo muito bem, está com dificuldade no lar danada, mas ele está conseguindo. Eu vou, durante o sono, conversar com ele para ele ter um pouquinho mais de paciência para poder passar por essa fase melhor. Olha a diferença de visão. Então, o nosso mentor pode nos precaver de alguma coisa? Pode, mas às vezes isso que você está pensando é o que a gente precisa passar para resolver as nossas emoções. Tem vezes que eles podem evitar, tem vezes que sim, mas tem vezes que não. Não, isso é importante para o crescimento dele. Então, na ótica do mentor, as questões materiais, elas nem sempre são tão importantes. Recomendo a leitura da questão 638A de O Livro dos Espíritos. Ali está dito que Deus não é Deus dos homens, Deus é Deus dos espíritos, objeto de sua preocupação. O que os homens passam não é o mais importante. Importante é o que os espíritos aprendem com as experiências que a vida lhes traz.